Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor, mais uma noite aqui estamos para juntos meditarmos na palavra do Senhor, nesta noite. Depois de um dia de vitória que o Senhor nos concedeu, chega a noite, né, neste dia, e tudo que fazemos em nossas vidas é para louvar o nome do nosso Deus. E nesta noite, nós estaremos orando ao Senhor. Pai Celestial, maravilhoso Deus, te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para conosco, pelos livramentos, pelas bênçãos espirituais, bênçãos materiais, o teu cuidado, Senhor Deus, o privilégio de servirmos ao Deus que tem cuidado de nós. Te entregamos cada lar representado nesta hora, Deus, cada família que esteja ouvindo esta palavra, que o Senhor nosso Deus possa entrar com uma bênção especial na vida dos teus filhos, dando-lhes vitória, dando-lhes paz, meu Senhor, e que esta palavra possa falar profundo nos corações nesta noite. Te louvamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim: sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Louvado seja Deus. Sabemos, irmãos, que ao longo da Bíblia, da Palavra de Deus, quando nós estudamos a Palavra do Senhor, nós vamos ver vários homens de Deus, vários servos do Senhor que tiveram vitórias em suas guerras, tiveram vitória através do louvor. Eu gostaria de trazer alguns versos que se encontram em Salmos nesta noite. Diz assim: Salmos 33:3, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Salmos 150, verso 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Salmos 139:14, eu te louvarei porque de um modo terrível fui formado. Salmo 138:2, inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua bondade. Salmo 118:29 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Nós vimos que os salmistas, eles clamaram a Deus das mais diversas situações de dificuldade, angústia, aflição, outras vezes agradecendo ao Senhor, louvando a Deus pelas misericórdias do Senhor. E nós vamos ver que também ao longo da Palavra de Deus temos vários exemplos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, de pessoas que tiveram a vitória louvando o nome do Senhor nosso Deus. Na passagem que nós lemos hoje, nós vamos ver Josafá, quando dizem para ele que vinha uma grande multidão da além do mar da Síria, já estavam ali em Azazon-Tamar, que é em Gedi, e diz a Bíblia, irmãos, que ele teve medo. Paulo, o apóstolo, vai dizer que quando nós pensamos que estamos fortes, somos fracos. Quando pensamos que estamos fracos, somos fortes. Nós somos seres humanos limitados, dependentes do Senhor nosso Deus. E Josafá temeu também, como qualquer um de nós tem medo. Segundo Crônicas 20 diz assim: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Versículo 3, então Josafá temeu, se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E aí ele vai dizer para o Senhor nosso Deus: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Irmãos, ele começa a se humilhar diante do Senhor e mostrar a grandeza do Deus que ele servia. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Deus levanta Jaziel no meio daquela congregação e diz para Josafá e para aquele povo que estava ali: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, assim diz o Senhor. E Deus falou: esta peleja não é vossa, senão de Deus. Irmãos, a peleja que você enfrenta no dia a dia, as dificuldades, seja o problema que for, grande ou pequeno, porque só cada um de nós sabemos o tamanho do problema, porque quando nós enfrentamos, às vezes uma coisa que parece ser pequena para alguém pode ser grande para mim, às vezes uma coisa que é pequena para mim pode ser grande para alguém, mas não temos que temer a nada, porque é o Senhor quem guerreia as nossas guerras. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 1,19 vai dizer
e pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor, para te livrar. E o nosso Deus, irmãos, Ele nos livra, Ele está no controle da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Então diz a Bíblia no versículo 18 que Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o resultado foi que ao chegar naquele lugar onde eles tinham que ir, a Bíblia diz que Josafá colocou os cantores louvando a majestade santa do Senhor nosso Deus, e quando eles chegaram ali, o que eles encontraram, irmãos? Abundância de víveres, um despojo muito grande e uma multidão de cadáveres, porque os moradores de Seir, das montanhas de Seir, começaram a lutar contra os moabitas e amonitas. E daqui a pouco, o que aconteceu? Quando eles morreram, foram desbaratados, os próprios moradores de Moabe e de Amon se degladiaram entre eles e também morreram. Aí nós paramos para pensar quem eram os moabitas, irmãos, quem eram os amonitas. Lembram de Ló, lá atrás, sobrinho de Abraão? Diz a Bíblia que quando Deus manda o anjo tirar Ló de Sodoma, lá da cidade de Sodoma e Gomorra, a esposa dele, com saudade da cidade, olha para trás. A ordem era que não olhasse para trás, e ela virou uma estátua de sal. E Ló sai com as suas 2 filhas. E diz a Bíblia que elas começaram a se preocupar porque não tinham descendência. E a mais velha disse para a mais nova: vamos embriagar nosso pai e vamos entrar a ele e termos filho dele. Olhem só o pecado, o incesto que aquelas mulheres cometeram. Diz a Bíblia que a mais velha teve um filho e chamou o nome de Moabe. Na noite seguinte, ela pediu que a irmã fizesse a mesma coisa, a irmã mais nova, e ela também engravidou. Uma vai ter um filho chamado Moabe, a outra vai ter um filho chamado Ben-Ami. Moabe, pai dos moabitas, Ben-Ami, pai dos amonitas. Quando a gente para pensar, para imaginar, vamos ver que o nosso Jesus, o nosso amado Senhor Jesus, não faz acepção de pessoas. Por quê? Lá na frente nós vamos ver um homem chamado Elimeleque com a sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion, que vai um deles casar com Ruth, a estrangeira moabita. O nosso Deus, irmãos, é especialista em transformar maldição em bênção. Ele opera milagres e mostrando para nós que do nada ele faz tudo. Também vamos ver que Raabe, aquela mulher que era uma prostituta, lá atrás ela esconde os espias de Josué, e ela pede a eles, ela tinha ouvido falar das misericórdias, dos milagres que Deus tinha operado, ela diz assim para eles: eu tenho ouvido falar. O coração das pessoas está desmaiando de terror, com medo do Deus de vocês. Então, por favor, quando vocês ganharem a peleja em Jericó, por favor, zelem, cuidem de mim e da minha família. E foi feito um selo, um acordo entre eles, uma aliança. Glórias a Deus por isso. E aquela mulher Raabe também se transforma numa serva de Deus, tem a sua vida transformada. Ruth, estrangeira, moabita, também é a mesma coisa. Então nós vamos ver, irmãos, que o nosso Deus é especialista em transformar situações ruins em situações boas. Vemos que Josafá, aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, ele ganha aquela peleja através do louvor. Eles não tiveram trabalho nenhum. Existe um louvor que diz que o trabalho nosso é descansar no Senhor, que o Senhor faz tudo para nós. E eles, irmãos, ali ficaram louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, porque Deus operou milagre na vida de Josafá e daquele povo. Louvado seja Deus. Quando a gente parte, irmãos, para o Novo Testamento, nós vamos ver no capítulo 16 do livro de Atos, Paulo e Silas na prisão. Vemos, irmãos, que Paulo e Silas estavam em uma viagem missionária. Eles tinham falado de Jesus para algumas mulheres à beira do rio. Aquelas mulheres, entre elas Lídia, vendedora de púrpura, tinham aceito a Jesus. Lídia o convidou para ele ficar em sua casa. Elas foram batizadas. Logo depois eles saíram andando e uma mulher, uma moça, uma escrava de certos homens, veio gritando atrás deles, dizendo que eles eram servos do Deus vivo, mas Paulo sabia, o Deus que habita em nós, o Deus que habitava em Paulo, o Espírito de Deus mostrou a Paulo que aquela moça estava oprimida, estava endemoniada, e Paulo vai repreender aquele demônio, e ela fica curada e agora não vai mais dar lucro aos seus senhores. Por causa disso, irmãos, Paulo e Silas são lançados na prisão. E nós estávamos vendo que as cadeias daquela época eram divididas em 2 partes, irmãos, o cárcere externo e o cárcere interno. No cárcere externo, os presos tinham mais liberdade, podiam andar, podiam receber visitas.
No cárcere interno ficavam os malfeitores, os bandidos mais perigosos. Paulo e Silas não fizeram nada, apenas estavam falando do amor de Deus e foram considerados como presos mais perigosos. A prova disso é que o carcereiro colocou as pernas de Paulo e Silas, os pés, no tronco, irmãos. Sessão de açoites, presos completamente debilitados, com dor. Ali eles estavam com dor, com fome, com sede. Mas em vez de murmurar, em vez de reclamar em meio às adversidades, meus irmãos, eles resolveram orar a Deus e cantar louvores ao Deus Todo-Poderoso. Machucados, chicoteados, sentindo dores horríveis, fome, sede, mas estava ali orando a Deus. Aí eu paro para pensar, eles não pediram a Deus um terremoto. Eles não pediram a Deus, irmãos, que os alicerces da prisão fossem quebrados. Nada disso, eles estavam apenas rendendo graças e louvores ao nosso Deus. Aleluia! Mas o Deus que nós servimos, que está no controle de nossa vida, que vê todas as coisas, que trabalha ao nosso favor, como diz Isaías 64:4, que desde a antiguidade ele trabalha para aqueles que esperam nele. Como diz também a palavra do Senhor, que ele tem pensamento de paz e não de mal. Eu estou sempre falando desses versículos, irmãos, porque eu gosto de estar sempre lembrando, aleluia, da palavra do Senhor. Pensamento de paz para nos dar aquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam orando a Deus, cantando louvores ao Senhor. De repente veio um violento terremoto. Abalou os alicerces da prisão. As portas, irmãos, foram abertas. As correntes de prisão de todos foram soltas. O chão quebrou. As prisões abertas. As portas abertas. As cadeias abertas. Os grilhões no chão. Aparece o carcereiro, meus irmãos. E ele, cuidando que os presos tinham fugido, ele puxou da espada para se matar. Paulo rapidamente disse para ele, você não faça nenhum mal. Não te faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Ora, Paulo e Silas estavam louvando a Deus. Os outros presos poderiam ter aproveitado a situação e fugido, mas não. Diz a Bíblia que eles estavam perplexos ali, ouvindo Paulo e Silas louvar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Creio que muitos ali foram salvos através do testemunho de Paulo e Silas. No versículo 28, Paulo avisa ao carcereiro que ninguém tinha fugido. O texto não fala, irmãos, como já falei, que eles oraram para ser libertos, não. Tudo indica que eles estavam simplesmente rendendo graças ao Senhor. Aquele terremoto revelou o poder do nosso Deus. E aí o resultado é, senhores, o que devo fazer para me salvar? Para ser salvo? Versículo 30. Versículo 31, eles vão responder, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas ensinaram àquela família, meus irmãos, a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que imediatamente eles foram batizados. Louvado seja o nome do Senhor. Eles creram. A Bíblia diz que aquele que crer e confessa o Senhor Jesus está pronto a nos abençoar. Está pronto a nos aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele carcereiro que antes chicoteou, agora estava cuidando das feridas. Aquele carcereiro que antes os tratava como prisioneiros, agora, irmãos, tratava-os como irmãos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O resultado, meus irmãos, daquele louvor de Paulo e Silas foi que a família inteira do carcereiro foi ganha para Jesus. Houve outras situações de Paulo e Silas, de Paulo na prisão e outras situações de outros servos de Deus. E não houve terremoto em outras ocasiões, mas naquela ocasião especificamente era necessário que houvesse aquela manifestação do poder de Deus, para que aquele carcereiro entendesse o poder do Deus de Paulo e Silas e viesse não somente ele, mas ele e toda a sua família a serem salvos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Assim como Josafá teve a vitória, irmãos, lá no Velho Testamento, através do louvor, chegaram ali, só tinha cadáveres em abundância. Os despojos foram tantos que diz a Bíblia que eles não conseguiram carregar de uma vez. Levaram vários dias. Também Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, também louvaram o Senhor e foram vitoriosos. Nós vamos ver louvores na Bíblia ao longo da palavra do Senhor. Moisés, depois da travessia do Mar Vermelho, quando eles cantam louvores ao Senhor nosso Deus, Miriam e as mulheres saem dançando e louvando ao Senhor. Irmãos, no momento de dificuldade, no momento de aflição, nós precisamos louvar a Deus. Ah, irmã Daís, eu estou passando uma luta muito grande, não posso, estou com um problema. É no meio das dificuldades, irmãos, é no meio dos problemas que nós louvamos ao Senhor. Eu já falei na igreja sobre um testemunho que aconteceu com meu pai, há muitos anos atrás.
apareceu uma enfermidade no joelho dele. E quanto mais ele tomava remédios, mais ele ia ao médico, nada acontecia. E um dia minha irmã ainda era solteira, estava numa consagração e lá o Senhor usou alguém para ela e falou que a vitória dele, daquela enfermidade na perna, seria através do louvor. E o meu pai começou a louvar a Deus. E para a honra e glória do Senhor, em pouco tempo aquela enfermidade desapareceu. Eu tenho tido milagres tremendos na minha vida também através do louvor. Que nós possamos, irmãos, nesta noite entender que em meio às aflições, em meio às dificuldades, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, aquele que nos amou. E nada pode nos separar do amor do nosso Deus. As aflições geram em nós, irmãos, intimidade com Deus, como já falei outras vezes, geram em nós comunhão com o Senhor. Que nós possamos entender nesta noite que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo isso que a nossa nação, que o mundo está passando neste momento desta enfermidade, saibamos nós que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sempre tenho falado isso. Ele está no controle, Ele sabe do que é melhor para nós. Ele está vendo todas as coisas e no tempo dele, glórias a Deus por isso. O refrigério vem, a vitória vem. Que nosso Deus possa lhes abençoar, possa nos abençoar esta noite, irmãos. Que continuemos clamando ao Senhor e agradecendo a vitória, sem murmuração, sem reclamar, louvando ao Senhor. Se você está em meio à dificuldade, louve a Deus. Se você não tiver condição de louvar verbalmente, cantando, falando, você dobra o teu joelho, chora nos pés do Senhor, porque o nosso Deus também entende lágrimas. Que o nosso Deus possa abençoar cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Vamos agora à oração final. O pastor Rudinei vai estar orando para nós encerrarmos esta palavra e nos dando a bênção apostólica. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus, meu Senhor Jesus. Vamos clamar a Deus, querido Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso querido Senhor, Pai Celestial, a Ti toda a honra, Deus, glória e louvor. Obrigado, Deus, porque mais uma noite o Senhor permite estarmos aqui nesta live, ouvindo, Deus, a Tua voz nessa noite através da Tua serva, nossa pastora. Senhor, sabemos que Tu estás no controle das nossas vidas e queremos Te agradecer, Senhor. Em primeiro lugar, pela salvação das nossas vidas, pelo Teu amor que nos constrange, pela Tua fidelidade, a Tua graça e misericórdia. Em segundo lugar, Deus, por mais uma noite, Senhor, permitir estarmos aqui juntos, reunidos em Teu nome. E aonde essa live estiver chegando, na casa de quem estivesse, onde estiver chegando, que a Tua bênção permaneça, aconteça e esteja sobre essa casa. Em nome de Jesus. Toma todos os que estão agora, Deus, do outro lado dessa tela, seja no celular, na televisão, no computador. Tu sabes o que cada um dos Teus filhos e Tuas filhas estão passando nesse exato momento. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor entre agora neste momento, em cada vida, como um médico, Senhor, curando as feridas da alma, como um pai abraçando os carentes, e como um Senhor que cuida e zela porque somos Teus. Muito obrigado pelo Teu amor, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Te oramos em nome de Jesus, com a graça, Senhor, do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e essa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, receber a bênção apostólica e que, permitindo o Senhor, estaremos juntos domingo, lá em nossa igreja matriz, na rua Alberto Teixeira da Cunha, 1833, em Nilópolis. Você que nos assiste, irmão e irmã, que ainda não tem uma igreja, faça-nos uma visita, que Deus abençoe sua casa e sua vida. Vamos receber a bênção. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. E juntos nós todos digamos amém. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe sua casa. Fique com Deus, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém.